6 horas mais 28 minutos. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre o outro lado da pandemia, que é o lado que afeta a economia. O Brasil fechou 331.901 empregos formais, isso somente no mês de maio. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre esse cenário é o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, para ajudar a gente a entender um pouquinho se esse dado é reflexo da pandemia, se ele está além do esperado, está aquém do esperado. Muito boa noite, secretário. Seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Boa noite, um prazer enorme. Estou sempre à disposição e agradeço a oportunidade. Secretário, para a gente começar a nossa conversa, então, queria localizar esse número na economia brasileira. Fechou dentro do esperado por vocês? O quanto esse número está sendo afetado por esse contexto de pandemia? Maravilha. Vamos lá. Na realidade, os números eles são surpreendentes do ponto de vista positivo. Eu costumo dizer o seguinte, eu não comemoro nenhuma vaga de trabalho perdida, né? Isso não é motivo de comemoração em lugar nenhum. No entanto, nós precisamos olhar aqui os reflexos da pandemia, como você bem disse, precisamos fazer comparações, olharmos para o passado e tentarmos aqui, projetarmos aqui os números do ponto de vista de cenário para o futuro. Então, nós já começamos a ver uma melhora da economia, né? Se compararmos com o mês de abril, nós tivemos ali um acumulado de menos 900 mil vagas. E agora, no mês de maio, já chegamos a um acumulado de menos 300 mil vagas, né? Então, na prática, um número que, em comparação com o mês passado, um número positivo. Repito, não se comemora a perda de trabalho, mas se comemora sim a retomada da economia. Nós também já começamos a ver a retomada das contratações. Então, se compararmos maio com o mês de abril, já temos 14% a mais de contratações. Então, na prática, os números são surpreendentes do ponto de vista positivo e demonstram claramente uma retomada do mercado de trabalho. Isso é muito positivo para todos nós, né? Secretário Bruno Bianco, Pedro Campos, queria perguntar para o senhor qual foi o impacto das medidas que foram tomadas pelo governo federal para tentar impedir que o desemprego fosse ainda maior durante o período aí de isolamento social, a quarentena a expansão, né, do coronavírus pelo território brasileiro. Essas medidas tomadas aí pelo governo federal para a proteção do emprego, a medida provisória, elas de alguma forma ajudaram a fazer com que esse número não fosse ainda maior? Maravilha, Pedro. Muito prazer em falar com você. Também lhe agradeço aqui a oportunidade. E sim, a resposta é positiva, né? O governo foi exitoso tanto no pré-pandemia, com as políticas econômicas que nos proporcionaram um enfrentamento da pandemia mais menos problemático, eu diria assim, e também durante a pandemia. As medidas de emprego, fundamentalmente a MP 927 e também a MP 936, ambas nos proporcionam a manutenção do emprego. Já são quase 12 milhões de acordos celebrados, portanto, muitos empregos preservados. São pouquíssimas empresas fechando, muitas empresas se mantendo e conseguindo se valer da ajuda do governo para manter o seu negócio, os empregados mantendo o seu emprego. Então, de fato, políticas econômicas que deram muito certo, graças a Deus, né, Pedro? Então, nós estamos sendo surpreendidos a cada mês com os números positivos. Óbvio, repito, qualquer número de desemprego não pode ser comemorado. Isso é algo ruim, mas também a pandemia é algo inesperado, é uma pandemia sem precedentes e o Brasil tem feito sua lição de casa e eu diria tirando 10 aí no enfrentamento a essa pandemia, porque está conseguindo manter empregos, manter empresas e manter a renda dos brasileiros por meio dessas duas medidas provisórias que você bem lembrou aí. De fato, são medidas muito, muito bem vistas e muito bem exitosas, haja visto os números que elas estão representando aí. Mais de 11 milhões, quase 12 milhões de empregos preservados e aqui um acumulado no ano próximo a 1,1 milhão de desempregados. Então, de fato, não é algo para se comemorar, mas é algo que mostra a retomada e mostra a força da nossa economia, a força do Brasil, do nosso mercado de trabalho.
Secretário, quando a gente está falando desses dados, a gente está falando de vagas com carteira assinada. Quando a gente analisa o recorte do mercado informal, em como estamos em relação a esses trabalhadores? Perfeito. Quando nós começamos o enfrentamento à pandemia, o presidente da República e o nosso ministro Paulo Guedes nos pediram, inicialmente, um olhar para os mais vulneráveis, né? E assim fizemos, com a proteção expressa e direta dos aposentados e pensionistas do INSS, aqui no ponto que nos cabe, né? No segundo momento, nós olhamos para os informais do mercado de trabalho e eles estão sendo protegidos pelo auxílio emergencial. Todas essas pessoas informais, mais de 60 milhões de pessoas, estão usufruindo do auxílio emergencial, que é também um programa de governo feito rapidamente e muito exitoso. Eu diria que é um programa sem precedentes, né? E ao fazermos isso, nós estamos protegendo o mercado informal. Agora, do ponto de vista de dados e números, de fato a gente verifica muitas pessoas saindo da força de trabalho. E o motivo muito claro são os efeitos da pandemia, seja o fechamento da economia, o fechamento de vagas, né, de oportunidades, a redução das contratações, seja também a percepção do benefício que está dando e proporcionando aos brasileiros e brasileiras que mantinham um emprego informal a manutenção do seu pão de cada dia, né? Então, de fato, eles estão amparados, mas óbvio que nós queremos que eles tenham uma nova oportunidade, que eles voltem ao mercado de trabalho, seja ele formal, seja ele informal, mas especialmente que voltem ou que tenham oportunidade no mercado formal. Então, por hora, são duas as preocupações. A primeira é mantê-los guarnecidos por meio do auxílio emergencial e, no segundo momento, pensarmos já no futuro a criação de vagas de trabalho para todos esses quando do fim desse phase-out do benefício emergencial, né? Então, já temos essa oportunidade de emprego tão logo o benefício emergencial seja finalizado e a gente possa reincluí-los no mercado de trabalho. Secretário Bruno Bianco, alguma expectativa para a prorrogação dessas medidas provisórias, dessas medidas que foram tomadas pelo governo? Aí a gente vê a prorrogação do auxílio emergencial, a gente começa a chegar no momento em que é preciso um novo direcionamento das ações que foram programadas para a pandemia do coronavírus. Alguma expectativa para isso já, secretário? Sim, sem dúvida. Né? Ainda que verifiquemos aqui uma melhora e o início de uma retomada, o governo entende que ainda há necessidade de uma ajuda por parte do governo por mais algum período. E é por isso que ambos os benefícios, ambas as políticas públicas, leia-se, o auxílio emergencial e o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda serão prorrogados. Com relação ao auxílio emergencial, o presidente da República e o ministro já anunciaram essa prorrogação, né, para os próximos dias, e também com relação ao benefício emergencial, tão logo tenhamos a sanção da MP 936, já aprovada no Congresso Nacional, lançaremos aqui um decreto para a prorrogação do benefício por mais um período. Então, também, empregados e empresários terão a oportunidade de, por um período a mais, se valerem tanto da suspensão do contrato de trabalho, quanto da redução de jornada por conta da medida provisória 936. A priori, nós pensamos aí em mais 2 meses de suspensão e mais 1 mês de redução de jornada, o que seria, no frigir dos ovos aí, no final, no resultado final, 4 meses para a suspensão e 4 meses para a redução. Isso é só fazer por decreto, secretário, não é preciso a edição Sim. de uma nova medida provisória. Não, no que toca ao benefício emergencial, que é esse aqui que estamos falando hoje, de preservação do emprego e da renda, o Congresso Nacional, durante a tramitação da medida provisória 936, colocou a possibilidade de renovação dos períodos por meio de decreto presidencial, que facilita a tramitação. Certo. Ô, secretário, essas medidas aí ajudaram mais as grandes companhias, ajudaram o microempreendedor, aquele que só tem um funcionário, por exemplo? Já se tem aí um balanço de quem foi mais ajudado com essas medidas tomadas aí pelo governo de preservação? Temos sim. Quando nós lançamos essa medida provisória,
Tão logo lançamos a 927, que traria ali um alívio horizontal, né, para todos os empresários do Brasil. Quando cogitamos de lançar a 936, uma das preocupações foi justamente buscar contemplar a todos, não fazer distinção nem quanto a setor, nem quanto ao tamanho das empresas. Portanto, a medida provisória 936 ela é para todos, pequenos, micro e médios e grandes empresários. E aqui uma curiosidade, nós temos aqui quase que um empate, né? Tanto empresários grandes quanto pequenos estão usando na mesma proporção as medidas. Secretário, Eu vou te passar aqui um dado específico, Opa. mas vou ouvindo a outra pergunta já. Então tá bom, enquanto o senhor Pois não. procura, a gente vai continuando a conversa aqui. Vocês Pois têm não. um cálculo de quantos trabalhadores fizeram essa negociação junto aos empregadores, tanto em relação à redução da jornada, quanto em relação à questão salarial também? Como é? Desculpa, que você um cálculo? Vocês têm algum cálculo aproximado de quantos trabalhadores conseguiram, empregadores e trabalhadores conseguiram fazer essa negociação de salário, de redução de jornada, para a gente ter uma dimensão Temos sim, temos sim. Temos sim, estamos aqui com os dados. Então, aproximadamente 12 milhões de contratos feitos, mais de 9 milhões de empregos garantidos, né? De empregados pessoa física, porque eles podem ter mais de um vínculo, enfim. Quase 1,4 milhão de empregadores se valeram do dispositivo. E para responder a pergunta anterior, com faturamento abaixo de 4,8 milhões, nós temos 5,8 milhões de empresas, e com faturamento acima de 5,8 milhões de contratos em empresas com faturamento inferior a 4,8 milhões, que são as micro, pequenas e médias empresas, e com faturamento acima de 4,8, 5,4 milhões. Então, na prática, 50-50. Isso. Foi impressionante esse número, né? Impressionante o número, Quando a gente tem essa dimensão, né? A gente consegue fazer uma comparação entre a preservação e a demissão. Até confirma para nós, a gente estava emprego, falando fora do ar aqui, né? 1.200.000 postos de emprego fechados, segundo o IBGE. E 1,4 preservado. Então, mais preservou do que demitiu, né? Sem dúvida, Pedro. Na realidade, a preservação não é 1,4, não. A preservação supera os 12 milhões, chega perto dos 12 milhões de contratos feitos e mais de 9 milhões de empregos preservados. O decreto, secretário, deve sair essa semana ainda? Provavelmente sim. Ótimo. Secretário Bruno Ele depende Bianco. da sanção, né? Depende da sanção? Pedro, Não, o senhor ia completar aí, desculpa. Ele depende da sanção da MP 936, que já está com o prazo para sanção. Então, logo haja sanção, nós já poderemos lançar o decreto presidencial. Secretário de Previdência e Trabalho do Governo Federal, muito obrigado, Bruno Bianco, pela conversa ao vivo, mais uma vez aqui com a Rádio Bandeirantes. Grande abraço, até uma próxima. Eu que lhe agradeço, um grande prazer, estou sempre à disposição. Um abração para vocês. Muito obrigada, secretário. Seja sempre bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Uma ótima noite para o senhor.